Desavença entre vizinhos rende indenização na justiça. O que começou com uma simples reclamação sobre barulho excessivo virou uma ação envolvendo ofensas e danos morais. Nem sempre a convivência entre vizinhos é boa. O latido de um cão, o choro de um bebê e vários outros motivos podem gerar conflitos que muitas vezes só terminam com a intervenção policial ou nos tribunais. Em Santa Maria, no Distrito Federal, o motivo da perturbação era o som alto que vinha da casa de um casal. O barulho, que durou cerca de 2 meses, incomodou os vizinhos, que decidiram chamar a polícia. Por conta disso, o casal agrediu os vizinhos verbalmente. Inconformados com essa agressão, eles decidiram entrar na justiça contra o casal, que se negou a fazer silêncio. O defensor público que representou as vítimas comentou que os seus clientes tiveram a imagem denegrida frente à comunidade e que a juíza também levou este argumento em consideração. A juíza entendeu que houve dano moral, condenou pelo dano moral e fixou, se eu não me engano, R$1.000 ou R$2.000, tendo em conta as circunstâncias do caso. Então se entendeu que houve ali um abalo à integridade físico-psíquica dessa cidadã. Bom, e sobre essa relação de vizinhos, morar em condomínios, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado Delcio Oliveira, especialista em direito civil. Doutor, boa tarde, pela participação aqui mais uma vez. Bom, a gente viu ali na reportagem que a confusão começou por causa de barulho. Geralmente, muitos dos casos, o barulho é o grande problema de quem mora em condomínio, em prédio. Aquela lei do silêncio, de que 9 da noite, 10 da noite não pode mais fazer barulho, isso não existe, na verdade, né? Se está barulho alto, independentemente do horário, é um problema, né? Com certeza, o legislador ele prevê que ninguém pode ser incomodado no seu trabalho, no seu sossego, no seu estudo, no seu descanso. Independentemente do horário. Independentemente do horário, pode ser às 8 da manhã, pode ser às 10 da noite. Porém, a partir das 10 da noite, esse limite é menor ainda. Então, a tolerância é muito menor a partir das 22 horas. Daí, as pessoas têm que observar que morar, eu sempre digo isso, morar em coletividade é abrir mão do seu direito individual em proveito da comunidade. Nós não podemos exacerbar os nossos interesses de acordo com o interesse pessoal. Tem que pensar sempre nos vizinhos. E essa questão do barulho também há de se diferenciar também. São duas situações, né? Uma penal e uma ambiental. Sim, porque nós temos 2 ilícitos. Por exemplo, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, ele pune aquela pessoa que atrapalha o sossego, o descanso e o estudo de terceiros. Isso é penal. Essa é a parte penal. E nós temos a parte ambiental, quando ultrapassam a quantidade de decibéis, porque aí começa a causar o quê? Poluição sonora. E a poluição sonora é um crime ambiental. Esses casos são resolvidos numa conciliação, por exemplo, doutor? Deveria ser, porque eu acho que uma boa conversa deveria resolver todas as questões. Porém, com a intolerância, com o estresse, com o nosso dia a dia, as pessoas acabam procurando o Poder Judiciário para tentar evitar um problema de agressões físicas e verbais. O Poder Judiciário, ele tem sim a questão da conciliação e, em regra, deveria acabar com a conciliação. Aqui no Distrito Federal, no Núcleo Bandeirante, nós temos lá o juiz lá do Juizado Especial, ele instaurou a justiça restaurativa, que é para tentar dirimir esses conflitos realmente. Tá certo. Doutor, a gente vai continuar conversando, que a vida de síndico não é fácil, né? A gente sabe disso. Por isso, mesmo, muitos têm recorrido à justiça para mediar situações junto a moradores insatisfeitos com a gestão. Aqui no Distrito Federal, o morador de um condomínio foi condenado a pagar indenização por danos morais à síndica por ter feito um comentário sobre ela. Em maio do ano passado, 2 meses após ser eleita síndica de um condomínio em Santa Maria, cidade próxima a Brasília, Cíntia foi surpreendida pelo e-mail de um morador, que, segundo ela, insinuava falhas na gestão da verba. Nesse e-mail constava a acusação desse morador referente a gastos diversos que continha no livro de prestação de contas do referido mês, no valor de R$ 470 aproximadamente. Constava como gastos diversos, ele não analisou especificamente o que eram esses gastos diversos e ele afirmou no e-mail que poderia ser uma bolsa nova para a síndica. Diante do mal-estar causado, que resultou ainda em comentários constrangedores por parte de outros condôminos, Cíntia recorreu à justiça. Na ação, a gente alegou que a Cíntia sofreu um dano moral grande. O direito de personalidade dela foi atingido, a imagem e a honra dela, porque houve uma acusação infundada e que seria facilmente evitada caso o condômino procurasse a administração do condomínio e consultasse o livro de contas do condomínio, no qual há a justificativa de todos os gastos.
Ao ser intimado, o morador teria se retratado por e-mail. Foi um comentário sem intuito de denegrir a imagem da síndica, que tão logo ele percebeu que a síndica se sentiu incomodada com aquela crítica, ele pediu desculpas, né, da mesma forma como ele tinha feito a crítica, pelo mesmo meio, mas mesmo assim houve o dissabor e acabou resultando numa ação judicial. Apesar de acreditar que o réu não teve a intenção de ofender a síndica, a juíza entendeu que ele teve culpa ao fazer o comentário imprudentemente. Dessa forma, ela ressaltou que a conduta do morador violou a imagem da síndica. Por isso, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 450 por danos morais. Cíntia diz que não pensa mais em ser síndica. Na última eleição do condomínio, nem chegou a se candidatar. Ela conta que já teve problemas com outro morador e, nesse caso, também está recorrendo à justiça para resolver a questão. Esse outro morador, ele não aceitou uma decisão que foi feita em assembleia, que foi a colocação das grades nas portas e nas janelas das casas e dos apartamentos aqui do condomínio. Após a assembleia, eu coloquei as grades na minha casa, ele fotografou a minha casa, o meu carro estava na porta, aparece o meu carro, aparece a placa do meu carro, e essas fotos ele enviou também por e-mail para todos os outros moradores, me acusando de ter me beneficiado com a colocação das grades, por ter aprovado isso em assembleia, e também comparando a minha casa ao Carandiru. Bom, doutor Delcio, a gente sabe também que, vez ou outra, a relação síndico e os demais condôminos também não é tão tranquila assim, né? O síndico, ele é obrigado a mostrar onde ele está gastando o dinheiro e o que ele recebe? Ele não só é obrigado a mostrar como ele gastou e comprovar o gasto, como ele é obrigado a comunicar à Assembleia anualmente como será gasto o dinheiro para então arrecadar. Então, toda vez que o síndico fizer uma despesa, ele tem que ter um comprovante fiscal. Nós temos o Conselho Fiscal no condomínio, que serve exatamente para dar parecer das contas do síndico. E nós temos uma Assembleia Geral para aprovar as contas do síndico. E mais, qualquer condômino, a qualquer tempo, tem o direito de ver todos os documentos e todas as contas do síndico. Inclusive, se for o caso, pedir cópia da documentação, desde que ele suporte o valor das cópias. Esses gastos, né, esse balancete, ele tem que ficar exposto, por exemplo, no mural, na administração, ou ele pode ficar guardado e se alguém procurar, aí sim ele é mostrado? A regra geral é que o síndico, mensalmente, ele manda um espelho do extrato dos gastos, chamado balancete. A documentação, realmente com toda a documentação, deve ficar guardado com o síndico, porque é isso que dispõe a lei. Que é um documento, né? O síndico é o guardião da documentação. Então, esse documento não pode ficar em mãos de outra pessoa, senão do síndico ou com quem ele determinar que fique. Mas a visualização e a cópia da documentação é direito de qualquer condômino. Rapidinho, doutor Delcio, o síndico ele pode ser terceirizado? Pode. A lei claramente diz que o síndico pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Não é que ele vai ser terceirizado, ele vai ser eleito em assembleia, mas podendo ser uma pessoa estranha ao condomínio. Observando que, se a convenção dispuser de forma diferente, se a convenção falar que tem que ser proprietário, tem que obedecer o que está escrito na convenção do condomínio. Tá certo. Doutor Delcio Oliveira, obrigado por sua participação aqui mais uma vez com a gente. Até a próxima. Boa tarde.